Bom dia, Juventude Leões de Judá. Que a graça e a paz de Cristo reine em cada coração. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E o tema da nossa lição nesta manhã é a Igreja prevalece. Esta é uma promessa de Jesus, que a igreja não seria destruída. Então nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que nos dá referência para esta lição, que está lá em Mateus 16, capítulo 13 ao 19, que vai nos dizer assim: Indo Jesus para a banda de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Este é o nosso texto de referência que nós vamos ver aqui o que a nossa lição nos preparou para esta manhã. Amém? Eu quero começar aqui dizendo quais são os objetivos da nossa lição. Em primeiro lugar, o objetivo é entender quem é a igreja e também compreender que Jesus se comprometeu em proteger a igreja e também aprender que a igreja é a noiva amada de Cristo. Amém? Vamos aqui ver o que diz a introdução. Em certa ocasião, Jesus falou com Pedro e trouxe uma promessa que seria muito importante para a sua igreja. A certeza de que o inferno não teria poder de destruir e nem de prevalecer contra ela. Isso significa que Cristo é quem dá a garantia de vitória da igreja sobre o diabo e seus demônios. Entendemos, irmãos, que essa promessa de Jesus é para nós. Nós verdadeiramente somos a igreja. O Senhor nos deu esse poder, para expulsar os demônios, e fazer esta obra maravilhosa de libertação. Quem é a igreja? Vamos ver quem é a igreja. A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia de pessoas ou pessoas que foram chamadas. Também você pode ver na linguagem bíblica, a igreja é nada mais do que chamados para fora, ou seja, a obra da igreja é fora, é onde estão as almas perdidas. Esta é a missão da igreja, salvar aqueles que estão lá fora perdidos. Amém? A igreja é um corpo com vários membros. A Bíblia relata
em todo o seu contexto que a igreja é onde cristãos estão reunidos para engrandecer o nome do Senhor. Não há nenhum indício nas Escrituras Sagradas de que a igreja é formada por uma só pessoa. Pelo contrário, a igreja é tratada como um corpo constituído por vários membros. Muito se ouve o jargão: você é a igreja. Mas percebemos que na individualidade podemos ser templo do Espírito Santo, justo e adorador. Porém, para ser igreja é necessário que os membros se juntem para formar o corpo. Realmente é uma verdade, né? Este jargão é uma alusão à morada do Espírito Santo, né? A questão da igreja física e da igreja espiritual. O nosso corpo físico é esse templo, né? Com relação a ser membro, é justamente isso. A igreja é um corpo, formada por membros, como o apóstolo Paulo faz uma analogia do corpo humano com a igreja. Que o corpo possui vários membros, né? E juntando todos esses membros se forma um corpo. Isto é o corpo, a igreja. Diz o texto de Romanos 12, 4 e 5, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso é o que é ser corpo, né? Uma pessoa sozinha não é corpo. Como igreja, ela precisa de todos os membros, e cada membro é um membro deste corpo. A igreja é uma organização também e um organismo, né? A igreja tem duas características que, ao mesmo tempo, que devem ser harmônicas, também são independentes, a saber, a organização e o organismo. A igreja, como organização, tem a característica voltada para o material, físico, social e etc. O que seria isso, né? Organização é uma... Vamos ver o que diz o texto para a gente poder fazer uma apanhada só. Ela visa um controle de finanças, de normas legais, de espaço, ambiente e tantas coisas mais, o que a define como entidade filantrópica que tem a função de trazer o bem-estar social. É isso, né? É uma igreja, a organização é uma questão de organização. A própria palavra fala organização, ou seja, é uma forma de organizar, né? Onde pessoas se reúnem, né? Onde você ajuda o seu próximo quando há uma necessidade, né? Como vocês estão fazendo aí a live da solidária, né? Para ajudar as pessoas que precisam. Essa é uma função da igreja organizar. Essa igreja física, né? Ela tem esta finalidade também de ser uma igreja social. Mas a igreja também é um organismo vivo, pois ela é o corpo de Cristo, que representa o poder de Deus, a palavra de Deus e o Espírito de Deus e o Filho de Deus. Isso significa que quando a eclésia ou igreja se reúne, ela é um organismo vivo. É exatamente isso, né? Essa questão do organismo vivo é isso, é a ação do Espírito Santo através desta membresia, né? Onde Deus se manifesta no meio de nós. Olha o que diz aí em 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, não são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. É exatamente isso, né? Segundo ponto, a igreja prevalece. Durante toda a história, vemos uma igreja triunfante e vitoriosa, pois Cristo, seu fundador, vela por sua palavra para cumprir, né? Essa é a verdade. O Senhor disse que a igreja era intocável, indestrutível, poderia ser atacada como ela sempre foi e sempre vai ser, pois o inimigo mortal de Deus, Satanás, ele sempre vai lutar para destruir a igreja, né? Podem até destruir a igreja física como organização, como em muitos lugares aí onde não se pode pregar o evangelho, não se tem a igreja organizada, mas a igreja como organismo vivo, a igreja espiritual, essa ninguém pode destruí-la, porque o Senhor é o que mantém a igreja, ele é a própria igreja. Olha o que diz aí o segundo ponto, a igreja prevalece. Durante toda a história, né, já lemos essa parte, a igreja sempre foi essa igreja triunfante. Nós vemos em toda a história que nada pôde deter, né? Quando houve a grande perseguição da igreja primitiva, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, mas tinha um propósito de Deus. O propósito era que esta igreja, ela saísse de Jerusalém, que ela fosse para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, como ela foi. Isso foi uma providência de Deus, permitindo toda aquela perseguição. Eles achavam que eles iriam destruir a igreja, mas ali tinha a mão de Deus. Era um plano de Deus para que ela fosse se ramificar por tantos outros lugares. Amor, promessa e segurança. O amor de Jesus pela igreja, a promessa de Jesus pela igreja e a segurança, que é o próprio Cristo. A nossa segurança como igreja está na promessa de Cristo, quando Ele nos deu a garantia de que as portas do inferno não prevaleceriam e nem se estabeleceriam contra o seu povo, sua igreja. Cristo amou sua igreja e por ela se entregou na cruz do Calvário. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É por isso que ela é uma igreja indestrutível, porque Jesus, ele é o Senhor da igreja. Segundo ponto, sendo perseguida. Apesar da promessa do Senhor Jesus dizer que o inferno não prevaleceria contra a igreja, isso não significa que o inferno não virá para o confronto ou para o embate contra o corpo de Cristo. Pelo contrário, Jesus fez essa promessa, porque Satanás tentaria em todo o tempo prevalecer contra a igreja, usando suas estratégias como perseguição, mentira, falsos profetas, discórdias, heresias, escândalos e etc. Isso é uma verdade, sempre houve, né? Quando a gente lê as cartas do apóstolo João, né? Quando ele escreve ali para as igrejas, porque havia uma grande influência ali dos espíritas, né? Eles infundindo ali os seus pensamentos, né? Agora eu esqueci exatamente o que eu queria falar, mas havia ali um grupo de heréticos tentando introduzir na igreja falsas doutrinas. E por isso que o apóstolo escreveu, né? Satanás sempre se levantou e sempre vai se levantar, né? Os falsos profetas, né? Que mais? As heresias. Isso tudo era e é e sempre será estratégia de Satanás para destruir a igreja. Ele infiltra no meio da igreja com pseudos, meias verdade que não existe, ou é verdade ou não é, mas ele procura sempre tirar algumas coisas que são verdade para influenciar a igreja, né?
introduzindo no meio heresias. Mas o Espírito Santo nunca permitiu e jamais vai permitir que alguém engana aqueles que estão na igreja. Aguardando o grande dia. A igreja foi estabelecida. Antes, tem um texto de Romanos 8,31 que diz assim: o que Satanás não entendeu é que se Cristo é por nós, quem será contra nós? Isso não é possível. Se o Senhor da igreja está conosco, Satanás jamais poderá prevalecer. Aguardando o grande dia. A igreja foi estabelecida por Cristo nesta terra com uma missão peculiar, mas está debaixo de uma promessa de ser levada para a Canaã celestial. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus um dia vai voltar e buscar esta igreja. Essa igreja está sendo preparada para se encontrar com Cristo, né? Este grande dia vai chegar. Uma igreja preparada. O Espírito Santo está preparando a igreja todos os dias, levando os seus membros a viverem uma vida de santidade e devoção. Rompendo debaixo da unção de Deus, a igreja prevalecerá contra todo o mal, até o dia que o noivo vier buscar sua noiva amada. Porque depois disso, para a igreja só restará desfrutar de tudo aquilo que Jesus foi preparar para os seus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. João 14:13. Esta é a promessa de Cristo. Mas como inimigo é Satanás, ele vai lutar para que você não venha triunfar, para que você não venha chegar a esse grande dia preparado para subir no arrebatamento da igreja. A função de Satanás é levar as pessoas a desistir, né? Usando os falsos profetas, usando as discórdias, as heresias, as mentiras, enfim, escândalo, né? Às vezes a pessoa se escandaliza com tão pouca coisa. E Jesus manda você olhar para Ele, somente para Ele. Porque se você olhar para o lado, você vai ver coisas que não vai te agradar. E muitas pessoas têm se afastado da igreja, têm se afastado do próprio Jesus, do próprio Deus, por causa de certas situações que não vêm ao caso. Pois Jesus é o foco. Por isso é que a igreja precisa estar preparada. Esse dia se aproxima. Jesus disse que um dia voltaria para buscar sua igreja. Porém, o dia e hora ninguém sabe. Jesus elencou ou disse algumas coisas, deixando alguns sinais, e alertou para que a igreja estivesse preparada em vigilância e santidade para este momento sem igual. Muitos se intitularão como sendo Cristo. Muitas guerras e rumores de guerras, nações que não se entenderão, além da fome, doenças e catástrofes em todas as partes. Mateus 24, de 5 ao 7. É um alerta que Jesus deixou para nós. Alguns sinais que a Bíblia fala sobre, que nem, por exemplo, guerra, né? Essa violência crescente. A guerra sempre houve, né? Terremotos, enfim, tantas coisas ruins têm acontecido ao longo da história da humanidade. Mas eu entendo que a incidência das coisas que estão acontecendo hoje são muito maiores, são muito mais significativas. E isso mostra que realmente estamos vivendo os últimos dias. Muitas pessoas falam, mas sempre teve guerra. É verdade, mas a intensidade, né, que tem acontecido, né, as coisas que têm acontecido, os fenômenos da natureza que têm acontecido, eles têm sido muito maior e maior número e quantidade. Isso é para nós um grande alerta, que a igreja precisa estar santificada, que a igreja precisa estar preparada. Senão Jesus vem
e a pessoa fica. Porque só aqueles que estiverem andando em santidade de vida, em comunhão com o Espírito Santo, só quem estiver realmente vivendo a palavra de Deus, esses vão de ouvir a voz da trombeta e vão de subir no arrebatamento da igreja nesse grande dia. Então, que nós possamos, jovens, estarmos atentos a todas estas coisas. Vocês que são jovens, que estão plugados aí em todas as redes sociais, vocês têm facilidade, vocês estão aí no meio de faculdade, de escola, conversando com pessoas, vocês vão vendo as coisas que estão acontecendo, a intensidade, né? A gente vê, por exemplo, o homossexualismo, né? O lesbianismo, sempre houve. Mas hoje, a intensidade é muito maior. Hoje está assim, já está estabelecido com direitos, né? Isso tudo mostra que realmente a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou diante das narinas de Deus. E qual era esse cheiro? Era o mau cheiro do pecado. E a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Veja vocês, por exemplo, o que está acontecendo hoje na face da terra. As coisas que estão acontecendo, né? O pecado tem sido muito grande. As pessoas estão com as suas mentes cauterizadas. A Bíblia diz que não só é pecado quem comete o pecado, o ato pecaminoso, mas também peca aquele que consente, aquele que apoia, aquele que tanto faz, para ele tanto faz. Não, o crente ele precisa ter uma posição, ele precisa defender a sua fé, a sua moral, a sua moralidade, né? E nós vemos hoje o quanto é difícil, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Mas tudo isso é um sinal de que Jesus está voltando. Quando Deus começar a entornar as suas taças da cólera, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra não vai se comparar quando o Senhor tirar a sua igreja e destruir a terra. Por causa desse pecado, por causa da humanidade que está vivendo uma vida descompromissada. Pensa vocês que essa pandemia do coronavírus é um simples fato da natureza. Não, isso, meus queridos irmãos, é juízo de Deus. Hoje às vezes eu fico na rua observando as pessoas, todo mundo com aquela máscara tampando o nariz e a boca, né? A boca que pega contra Deus, a boca que fala coisas que desagradam o coração de Deus, pessoas aí que falaram tantas coisas contra Deus. Tudo isso, queridos, é juízo de Deus. Então, não pensa você que essa pandemia só vai terminar quando Deus disser que vai terminar. Enquanto Ele estiver aplicando o seu juízo, ela vai continuar aí, porque Deus tem plano. E o maior plano de Deus é com sua igreja, é de despertar a igreja, mostrar para a igreja que o tempo é tempo de buscar a Deus, de servir a Deus e de se santificar, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, sem mácula e sem ruga. Para nós concluirmos a nossa lição, vamos ler aqui a conclusão. A igreja está protegida por Cristo. Isso significa que o inimigo pode até se levantar contra ela, mas jamais conseguirá superá-la. Vivamos todos os dias crendo que somos vitoriosos em Cristo e guardemos com alegria a volta de Cristo. Ou seja, Jesus vem. Isso é um fato. Não tenho que contestar. Mas esteja preparado, jovem. Esta igreja, nada vai prevalecer contra ela. Porque Jesus vem buscá-la.
levá-la para consigo. E quando ele voltar, ele vai destruir tudo aquilo ou todos aqueles que se levantaram contra a igreja dele. Amém, querido? Que o Espírito Santo possa abençoar cada um de nós. E que você possa meditar nesta lição um pouco mais. Porque o Espírito tem muito mais para nos ensinar. Amém? Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém? Deus seja eternamente louvado.